Uma proposta de emenda à Constituição propõe a redução da idade mínima para adolescentes começarem a trabalhar. Cristiane começou a trabalhar aos 15 anos de idade, sem carteira assinada, como recepcionista em uma academia de ginástica. São valores que você adquire diferente, né, do que se não estivesse trabalhando. Incentivado pela mãe, Fabrício começou a trabalhar aos 16 anos como office boy. Hoje, aos 19 anos, já é fotógrafo. Eu fiquei bem mais independente. Hoje eu tenho outra visão. Uma proposta de emenda à Constituição do deputado federal Edinho Bess, do PMDB de Santa Catarina, e que tramita em regime especial na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, quer reduzir para 14 anos a idade mínima para trabalhar sem restrição. O texto prevê a proibição do trabalho noturno, perigoso ou insalubre, a menores de 18 anos e de qualquer trabalho para os menores de 14 anos de idade. Desde 1988, o trabalho a partir dos 14 anos só é permitido apenas na condição de aprendiz em atividade relacionada à qualificação profissional. Acima dos 16 anos, é autorizado desde que não seja no período da noite, em condição de perigo ou insalubridade, e desde que não atrapalhe a jornada escolar. Se o jovem com mais de 16 anos não tiver carteira assinada ou trabalhar em situação precária, ele entra nos números de trabalho infantil e ilegal. O deputado justifica o projeto, afirmando que desde a mudança da idade mínima para trabalho, houve um aumento no número de crimes praticados por adolescentes. Desde 1990, esta ONG promove cursos profissionalizantes gratuitos para jovens carentes e os ajuda a entrar no mercado de trabalho. A presidente da ONG apoia o projeto desde que o jovem não pare de estudar. O trabalho educa, o trabalho dá oportunidade da meninada participar do que é uma empresa, do que é a cabeça do empresariado. Rafael Marques, da Procuradoria Regional do Trabalho de São Paulo, é contra o projeto. O trabalho precoce traz um risco muito grave para a saúde da criança. Crianças que trabalham se cansam muito mais e, por conta disso, ou não acessam a escola ou, se acessam, não conseguem aprender. Criança no trabalho, e aí? Eu não sou especialista na área, mas participei de um projeto recente sobre a questão do trabalho infantil no Cone Sul, aqui da América do Sul. E as estatísticas e as pesquisas são muito claras. Eu acho que o trabalho infantil ele prejudica a criança e o jovem, não só no curto prazo, durante a atividade profissional. Por exemplo, ele pode continuar trabalhando, mas o rendimento dele na escola cai de uma maneira absolutamente acentuada. Como ele prejudica a inserção, ao contrário do que o senso comum e uma parte da matéria indicou, ele prejudica a entrada no mercado de trabalho. Porque esse sujeito ele vai se qualificar menos, vai ter uma entrada mais prejudicada no mercado de trabalho e isso vai sentir ao longo da vida inteira. Então, se você pegar todo o histórico do que tem da evolução desse tema na Europa, nos Estados Unidos, ele indica exatamente o contrário, que a gente tem que preservar o sujeito na escola. Jaqueline, a pergunta no Twitter aqui é a seguinte: e aonde vai parar a educação desse garoto de 14 anos que vai trabalhar? Então, essa que é a questão, porque se ele priorizar o trabalho, ele acaba deixando o ensino, não é? E por trás disso, tem que ver que tem um debate aí de maioridade penal. Não é? Então as plataformas começam a convergir. Dali a pouco, pode trabalhar com 16, pode ser preso, e uma série de coisas que a sociedade ainda tem que debater, que tem que ser aprofundadas, porque o que se tem, por enquanto, é insuficiente para ter uma posição clara. Agora, tem uma outra parte importante no argumento, que é o seguinte: o Brasil é uma sociedade que organiza a escola pública por meio período. Quando você pega nos países desenvolvidos, inclusive no europeu e americano, ele é integral. Então, assim, o sujeito ele não tem alternativa ele se veda a alternativa dele trabalhar, mas ele fica integralmente na escola. A parte de manhã estudando, a parte de trás fazendo atividades, mas está sob controle da atividade por parte dessas instituições. No caso do Brasil, como você é meio período, esse sujeito fica meio período, às vezes, largado. Aí é um problema que o Estado tem que responder.